Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Andresa. Tudo bem, mãe? Tudo bem? Boa noite a todos. Espero vocês chegarem. A Camila já chegou. Eu vou liberar a entrada da Camila para a gente ir se apresentando. Michele. Deixa eu liberar. E a gente vai se apresentando, vai conversando. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Camila. Tudo bem? Tudo, querida, tudo. Boa noite, o pessoal tá entrando, o pessoal tá chegando pra gente conversar. Você tá conseguindo por aqui me ouvir bem, Camila? Tá Tô dando? A imagem conseguindo. tá Bem boa? tranquilo. Uhum, tá É, ótimo. para mim também. Para mim Tá tá, bom. tá bem tranquilo. Ivone, o tema da live é a importância da literatura para as crianças, tá? Natália, o pessoal tá entrando. Gente, olha, vocês já me conhecem aqui. Eu sou Eveline, né? Eu vou falar para quem está chegando agora. Eu sou casada, sou mãe de um casal, um menino de 9 anos, uma menina de 5. Sou odontopediatra, então o meu mundo é em torno das crianças e muitas coisas foram me levando a ter essa vontade, por mais que eu tenha tido sim uma formação muito bacana em torno da leitura e da literatura quando criança e adolescente, foi me fazendo procurar mais e foi aonde a gente foi crescendo e que eu fui colocando isso como como se fosse um alimento dentro de casa, faz parte da nossa rotina, é natural. Era muito natural para mim, então eu trouxe quando eu casei, e aquilo continuou natural, e para as crianças, que bom, eles já se interagem, já não é uma coisa que seja fora do contexto deles. Aí a gente conheceu o Clubinho Literário em 2018, e desde então nós somos assinantes. Gente, a Camila ela é editora, não é, Camila? Sim, uhum. Do Clubinho Literário. Eu vou pedir para ela se apresentar agora para vocês. Tá bem. Primeiro, obrigada, Eveline, pelo convite. É um prazer Eu estar que aqui. agradeço. Ai, tá dando. Eu tô me ouvindo, querida. Se tu puder botar fone, eu te agradeço. Vou colocar agora. Deixa Tá eu bom. só sair um pouquinho daqui para eu enxergar. Eu sou aquela. Agora melhorou? Melhorou bastante. Eu sou como Viu? Antes. aquela Ah, Não sei se tu vai lembrar, mas o acho que quê? foi, sei lá, no início dos anos 2000 que tinha aquela repórter que não conseguia falar porque ela ficava ouvindo o retorno. Lembra do sanduíche? Ixi, ixi, ixi. Essa sou eu. Não, mas tá ótimo. Tô te Ai, ouvindo muito bem por aqui também. Tá ótimo. que bom, que bom. Então, eu sou a Camila Badi, sou casada com o Gustavo. A gente vai fazer 15 anos de casados agora em julho. Temos Ah, eu vou cinco fazer 15 filhos. agora em maio. Que legal. Ai, ai. Temos 5 filhos por enquanto e temos o Clubinho Literário, que é um clube do livro para crianças já desde 2018, né? Em 2019 a gente deu uma profissionalizada no clubinho, porque ele surgiu como resultado de um outro clube do livro que eu tinha. Eu tinha um trabalho com mulheres chamado A Casa Sim. de Penélope, né? E essas mulheres elas estavam gostando tanto dos frutos que elas vinham colhendo com esse trabalho, que elas pediram: Camila, por favor, faz algo para crianças. E elas insistiram bastante. Inicialmente eu não achei uma boa ideia, eu não quis, porque aí eu ia ter que trabalhar com dois focos diferentes de literatura, né? Literatura adulta e literatura infantil. Mas Uhum. eu pensei, nossa, eu vou ajudar porque já faz tanto tempo que eu pesquiso isso, que eu seleciono obras, que eu vejo os frutos nas minhas crianças, que eu acho que eu posso dar esse passo, né? E foi assim que o clubinho começou. Inicialmente atendendo essas mulheres que já faziam parte desse outro clube do livro, né?
Aham. E a partir de 2019 aí a gente encerrou os trabalhos com a Casa de Penélope e focou no clubinho. E por que que eu fiz essa escolha, né? Porque o trabalho com pessoas adultas não é um trabalho em terra virgem. É um trabalho que Sim, requer toda uma limpeza. sim, Existem muitas dificuldades desde o início, muita resistência, né? Muitos preconceitos. Enfim, demanda muito tempo até que algo bom possa ser plantado para que depois possa ser colhido. E as crianças sim. não. Eu Trabalhar entendo. com Aham. crianças é jogar uma semente boa numa terra virgem. Não tem nada de Sim, ruim ali, tá tudo pronto, sim. né? Ela vai nascer, Uhum. ela vai dar fruto, né? Sim, Claro, quanto mais nova, melhor, né? A criança claro. vai envelhecendo e as coisas vão acontecendo, as dificuldades vão surgindo, né? Então a gente Uhum. tomou esse rumo de focar nas crianças, né? Desde de 2019 exclusivamente, e os resultados têm sido muito bons, né? Muito bons. É um Sim. prazer poder ajudar tantas famílias. Não, é muito bom mesmo, porque as escolhas dos livros, os temas que vocês trazem, todo mês as crianças realmente esperam para saber o que é, e sempre são temas muito bons, são livros Uhum. muito legais, né? Sim, E sim. a gente sabe que você seleciona com muito critério, com muito carinho, o que você vai É, colocar ali. sim, o clubinho assim não é só uma empresa, não é um meio de ganhar a vida, não é um meio de sustentar a família. O clubinho é uma partilha que nós fazemos da nossa vida com outras pessoas, né? E a Então gente assim, percebe. a gente não publica aquilo que a gente não leu antes, Aham, né? Aquilo que as nossas crianças já viram, já ouviram, que já perguntaram a respeito, que nós já resolvemos questões, esclarecemos dúvidas, né? Nos antecipamos, né? É diferente de tu contratar um time e dizer, uhum, olha, selecionem, né? Os sim, melhores, os mais famosos, os mais bonitos, enfim, sei lá qual é o critério, né? Aqui a gente seleciona aquilo que a gente acredita, né? Aquilo que nos ajuda no nosso trabalho de formação das nossas crianças. Aquilo que não nos uhum, ajuda, que nos atrapalha, nem entra, né? Passa por sim. mim, passa pelo Gustavo, agora começou a passar pela Chloe, que é a nossa filha mais Olha velha. que. Aham, Ela vai fazer 15 anos. Então, uhum, assim, ela já tem toda uma caminhada e uma maturidade para ajudar também, né, sim. os irmãos Aham, nesse caminho. Então, não é só uma empresa, é uma família compartilhando de si com outras famílias, né? E sim. Sim, e a gente percebe isso nas escolhas. E isso é muito legal porque, assim, não é só a gente entregar um livro, o que faz a gente entender você, entender isso tudo que você está falando, porque, assim, existem muitas coisas, né? uhum, Tem muita informação, tem muita coisa no mercado, tem muita coisa. Mas não uhum, é só a gente pegar simplesmente e entregar. É a uhum. gente, como pais, entender o que tem ali e saber o que que eu quero entregar. Sim, O que que eu quero que uhum, aquilo cause no meu filho? O que que eu quero que aquilo desperte no meu uhum, uhum, filho? uhum. Sim, Então, eu entendo, sim, quando você fala isso, porque é justamente aquela sensação de mãe, uhum, de o que que eu quero que aquilo cause uhum. nele e o que que aquilo deixe de marca, porque tudo em que eles Sim, entram em contato vai deixar uma marca neles. sim, Então sim, eu preciso uhum. estar preparada para o que eu vou entregar e que marca que eu vou deixar. Exatamente. Infelizmente, assim, existe um fetiche em torno da leitura, né? Então, se a criança está lendo, ou mesmo adulto, né, adolescente tem bastante disso, assim, não, eu leio muito, eu sou uma traça, eu sou um devorador. Mas o quê? Do o Eu quê? acho, me dá muita pena, sabe, quando os pais se satisfazem com tão pouco. Porque Uhum. eles, não, mas é só um passatempo. Esse tempo vai passar e não vai voltar. Sim, E ele poderia ser aproveitado com coisa melhor, né? Não se trata sim, agora de que a criança tenha que estar sempre estudando, que a coisa tenha que ser assim formalmente, sabe, com um aspecto
puxado, que lembre escola, não é nada disso, não é nada disso. Não, não é nada Sim, disso. Aham. pode ser divertido, mas Pode. pode ser edificante, pode contribuir para fazê-la crescer emocionalmente, né? Para Isso. torná-la mais madura, mais responsável, mais segura, porque a Uhum. infância não é um fim em si, Não. não é. E Não, tudo muitos pais, começa né? ali, na verdade, tudo se forma ali, né? O que a gente Exatamente, coloca ali vai ser o futuro. Aquilo vai ficar gravado na memória deles, que em algum momento eles vão se utilizar daquilo que ficou. E o que que a gente colocou? Eu acho exatamente, que exatamente. o que eu penso muito aqui é assim, e o que que eu coloquei para quando eles crescerem forem precisar buscar lá no fundinho Uhum, o que foi uhum. registrado, o que eu Sim, deixei registrado. uhum, uhum. Exatamente, Eu acho que a exatamente. leitura ela é muito isso. E isso que você falou faz muito sentido, assim, mexer aqui. Não é o ser obrigado por uma questão chata. Olha, você faz porque você tem que fazer, sem o entendimento do porquê, de Uhum, aonde a uhum. gente vai chegar, e sem a questão também do exemplo, né, Camila? Sim, sim, é verdade. Porque eu quero obrigar, mas eu não quero fazer. Uhum, uhum. Não, Eu não tenho como. essa é a receita para perder o respeito, né? Porque a Uhum. criança, ela amadurece e ela vai percebendo as coisas. Embora muitas vezes ela não diga, ela percebe quando a ordem é hipócrita, né? Então, se eu Ela grito pode com não dizer, mas ela pode mostrar com os atos também. Exatamente, então se eu grito pro meu filho dizendo para ele não gritar, é uma É, fábrica de louco, né? É uma não fábrica de serviu louco. de nada. Não É, adianta, não é assim. Então eu realmente aham, eu tenho que fazer esse esforço de mostrar que a família caminha numa mesma direção. E que aquilo que eu isso. digo para o meu filho fazer, eu também faço, porque é importante para mim de verdade. Não é só conversa fiada, né? Tipo, não, a Sim, educação é importante, a leitura é importante e tal. Enche a cabeça da criança com conversa. Mas o que ela vai gravar não é essa conversa, é aquilo que a não, pessoa faz, né? Então, sim. se o pai não dá o exemplo, se a mãe não dá o exemplo, fica muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Isso, com certeza. As meninas me passaram algumas perguntas e eu vou Uhum, passando para você e a gente vai conversando. A questão da apresentação, porque às vezes é, a criança, né, tem ali aquela idade de 7, 8 anos, e às vezes os uhum, pais ainda ficam muito presos naquilo, não, mas tem que ter figura, aham, aham. tem, né, tem que ter figura, eu não posso dar um passo além, eu não posso dar um livro já com capítulos, eu não posso dar um livro um pouco mais extenso, que não tenha figura, que a criança use a sua imaginação para Uhum, poder trabalhar uhum. aquilo tudo. E pode, não pode, Camila? Claro, claro que sim. Então, há muitos anos atrás, nós tínhamos um programa de rádio. E. Oi, Ivonete! Obrigada pela audiência. Nós tínhamos um programa de rádio sobre homeschooling, porque nós somos homeschoolers também, a gente educa em Sim, casa. sim. E eu lembro que num desses programas a gente conversou com o professor Francisco Escorcim. E lá pelas tantas ele contou uma experiência que ele teve com um dos filhos dele. Ele, ele disse que num dia qualquer ele pegou a Divina Comédia do Dante e começou a ler em voz alta. E quem já leu sabe que aquilo é um poema e que tem rima, então tem um jeito de ler correto, né? Sim. E, e foi lendo para o menino. E quando ele parou, depois de ter avançado alguns versos, o menino olhou assim: pai, não para. Nossa. Daí ele disse: mas tu tá entendendo? Eu disse, não, pai, mas é tão bonito. Então, assim, é evidente que agora eu não vou parar para declamar a Divina Comédia para as crianças, né? Mas isso Uhum. significa o quê? Por que essa experiência dele foi válida? Porque a criança, ela vai apreendendo os conteúdos em níveis diferentes. Então, Sim. um livro que eu pego para ler para o meu filho de 6 anos hoje, sem figuras,
longo, com muitos capítulos, ele vai ter um determinado aproveitamento hoje. Ano que vem, porque as crianças repetem as coisas e elas precisam disso para Sim, aprender de fato, ele sim. vai ter uma outra compreensão. Isso acontece com a gente. Imagina E a então com uma gente vê, criança de um dia para o outro, de um ano para o sim, outro, ela cresce muito, ela aprende muito, né? sim, Então, assim, não é que agora a gente tenha que fazer uma dieta, né? Bem restritiva de livros. Não, agora não pode ter figura, agora só pode ser poesia. Não, não é isso. Mas assim, a não, gente não deve subestimar as crianças. A gente sim, não deve subestimar. Eu gosto da ideia, assim, de que a gente tem que jogar a bola sempre um pouquinho mais alta. Um pouquinho mais alta. Para exigir um pouquinho mais dela. Não numa sim, altura assombrosa, né? Porque ela não vai ter lógico. como dar um retorno altíssimo. Imagina agora se o professor Francisco tivesse exigido do filho uma compreensão daqueles versos. Isso seria um Uhum, massacre, seria uma experiência horrorosa. sim, O retorno que ele deu àquela exposição foi suficiente porque ele percebeu a beleza pelo ouvir. Ele captou a música da poesia. E aquilo enriqueceu o coração dele. Então, quando ele sim. ouvir falar em Divina Comédia, ele já vai ter uma ideia de que é uma coisa bonita. Ele pode não saber nada, 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 nem que foi escrito pelo Dante, nem que fala sobre o inferno, o purgatório, nada disso, nada disso. Ele Mas ele cria uma vai ter memória daquilo, uma né? memória afetiva daquilo que, olha, meu pai Isso, lia esse negócio para mim e soava tão bem, era tão bonito, e o é meu pai isso. ficava tão feliz lendo. Era tão Aham, bom estar com ele naquele momento, porque o meu pai estava feliz, entende? E eu ficava feliz também. Então, a coisa não é matemática, entende? Olha, 6 anos tem que ser assim, 5 anos tem que ser assado, 7 não é assim. A gente precisa olhar para os nossos filhos e ver do que eles são capazes e oferecer o melhor dentro daquilo, né? Tem crianças que gostam de ser desafiadas, elas vão se entediar rápido, elas querem um negócio diferente, elas querem se sentir exigidas, ainda que a gente não exija verbalmente, elas gostam do estímulo. Outras sim, não, outras vão é. querer fluir mais lentamente, né? Elas querem absorver aos poucos, elas querem internalizar aquilo, então não precisa passar rapidamente para outros níveis. Em resumo, a gente precisa se familiarizar com os nossos filhos, né? E para isso não adianta jogar o livro no Conhecer, colo da criança. Não não. tem receita. Cada Uhum, criança é uma, né? E por isso que cada criança tem a sua mãe e o seu pai, que são as pessoas uhum. que Deus escolheu para elas. E são por isso as pessoas perfeitas para elas. Só que para isso a gente tem que parar, olhar e estar tá presente de coração. Não é só corpo presente, tipo, tá bom, hora da leitura, vamos lá. Não, não é isso. Vamos lá. Porque a Eles criança sentem sente, a criança no nosso, na sente. nossa feição, no jeito que a gente está falando, sim, Uhum. Então, assim, se a gente se dispõe a isso, né, de coração, aos poucos a gente vai. É uma coisa assim, é muito mais instintivo do que uma questão boa avaliativa. ideia. Ô, ideia! Então, a gente tem esse instinto, esse instinto. Deus nos deu esse vínculo com essas crianças. Então, se a gente se desarma e se dispõe, a gente vai perceber. E Deus vai nos conduzindo, né? Não dá para E a esquecer gente disso conhece, também. não, a gente conhece os nossos filhos, então a gente sabe o que a gente pode oferecer e a gente sabe do que eles são capazes. As crianças, elas são extremamente capazes. Muitas das Sim. vezes, o que eu vejo é que, assim, nós podamos, às vezes, Uhum. até por um ato de preguiça nosso, e isso é verdade. Né? Uhum. Os adultos, às vezes, na ânsia da vida adulta, acaba podando muitas coisas das crianças. Uhum. Então, quando a gente se propõe, sim, a estar por inteiro ali Uhum. e se entregar, porque é realmente a nossa função, Sim. e isso é muito maravilhoso de fazer. Eles percebem. E eu acho que flui, sim. Por mais que
com um filho vai fluir de uma maneira, com o outro vai fluir de outra, Uhum, porque uhum, eles são uhum. diferentes. Sim, Mas sim, flui, mas flui. Um, claro. às vezes, pode ter do mesmo livro, não sei se acontece na sua casa. Eles têm umas percepções diferentes, porque às Sim. vezes chama mais atenção a parte de para um e para Uhum, outro chama mais uhum, atenção uhum, uma outra uhum, parte. E a gente ali atento, a gente ali presente, a gente vai saber conduzir os dois fios da uhum, meada, uhum. né? Tanto de um quanto do outro. É Sim. isso que a O, presença. o importante, assim, e eu vejo que esse é um ponto complicado para muitas de nós, é não idealizar a coisa. Não idealizar o momento da leitura. Não idealizar a reação que a criança tem que ter. Não idealizar o entendimento que ela vai ter. A gente tem que lidar com a realidade, estar aberta à realidade e não aquilo que eu projetei na minha cabeça. Porque Sim, na hora que eu projeto uma coisa na minha cabeça e ela não sai como eu quero, e ela invariavelmente não vai sair como eu quero, eu sim, vou me irritar, eu vou me aborrecer, ou eu vou me fechar, ou eu vou perder a paciência, e aquele momento vai virar uma droga. E não é para ser é. assim. Agora tu imagina, tu Uhum. tem dois, Eveline, eu tenho cinco, né? Sim, Então, assim, eu tenho desde bebê até adolescente. A coisa sim, não. Assim, as chances das não é coisas igual. saírem do controle são muito grandes. Muito. São. Porque alguém vai implicar com alguém, alguém vai bater em Vai. alguém, virou do jeito errado e deu com o pé, não sei de, né? Agora, É isso aí. se eu crio uma fantasia na minha cabeça de que aquele momento tem que ser de um determinado jeito, não vai dar certo. Porque eu não tenho que lidar com ideias. Eu tenho que Sim, lidar com as pessoas concretas que estão ali, abertas a elas naquele momento, né? sim, E isso realmente faz muita diferença. Eu acho assim, para muitas de nós isso pode ser causa assim até de uma certa ansiedade, de uma certa angústia, porque, enfim, a gente vive de uma maneira muito desconectada, muito abstrata, né? Muito pouco presente no real. É todo mundo correndo, todo mundo fazendo mil coisas, conectado a mil janelas diferentes no computador. E, então é difícil assim lidar com a realidade. Pode haver esse elemento assim de medo, de insegurança. sim. Mas passado o primeiro susto, é muito fácil, é muito tranquilo, é uma dança. É uma É, dança, né? Muitas vezes a gente acha que o que nos dá segurança é como se as coisas devessem transcorrer assim como uma marcha, né? Militar. Tá, 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 tá. E não é assim, a vida não é assim. E é, nós, como mães, aprendemos isso na marra. As coisas não sim, vão acontecer do jeito que a gente quer. Vai ter sim. alguém que vai fazer cocô na hora que a gente não gostaria, né? Vai ter alguém, Não, sempre é que você fala, a gente né? lembra, mas tudo Né? bem. Sempre vai ter alguém que vai, sei lá, que acordou resfriado, vai ter alguém com fome Vai. quando não deveria, que vai fazer uma Ai, travou um pouquinho a Camila, problema. gente. Ah, voltou. É, voltou. Oi, a minha Não, bateria que voltou, tá. tinha travado. Eu Ah, acho que a minha tinha bateria tá travado com um problema. pouquinho, mas. É, Então, lidar com a realidade, sabe? Abrir mão dessa fantasia, dessa programação imaginária e lidar com os fatos, lidar com as pessoas concretas, aberto, né? Com o coração aberto para isso. Isso é muito bom. Isso é muito bom. sim. E uma coisa também a gente não pode ter vergonha de pedir ajuda, não é, Camila? Eu acho que assim, às vezes a gente tem vergonha que a gente acaba mostrando as nossas fraquezas para, poxa, mas eu não conheço, eu não sei, eu não tenho hábito, eu não sei Uhum. como fazer. Como que eu vou ensinar? Então eu acabo dando o que é mais prático ou o que parece mais fácil, mas a gente vive em constante aprendizado, né? Para a Uhum. gente passar para eles, a gente está em constante aprendizado. Eu acho que a gente aprende todos os dias. Sim, E, desculpa, eu e só a tô. gente. Aham, não, tudo Não, bem. eu tô com medo que a bateria acabe, então eu tô mexendo aqui só para me certificar que tá carregando. E a gente
não ter medo de procurar ajuda e conversar com pessoas mais experientes. E isso ajuda muito, porque Uhum, dá para a gente um norte. Para quem uhum, não começou ou vai começar, é uhum, muito uhum, legal ter um norte, conversar com pessoas. Olha, mas e aí? Mas a gente também não vai querer que nossa casa seja igual a dela, porque uma uhum, família não é igual a outra, uhum, né? uhum, São famílias diferentes, realidades diferentes, mas a gente ter ali em quem a gente possa se espelhar para o bem, isso é muito uhum. legal também. Sim, com certeza. E a tecnologia está aí para isso, né? Antes, né, as nossas avós, as nossas mães estavam ali com o que tinham ao redor, né? E aí entrou a TV também com um monte de exemplo ruim e desvirtuou um monte de coisa, né? Agora nós Sim, temos a possibilidade de encontrar outras mulheres, né, com valores semelhantes aos nossos, que já têm mais experiência, né? E essas isso. mulheres que somos nós, em comparação com outras mais jovens, ou, né, menos experientes, nós temos o dever de fazer isso, né? Sim, Porque eu acho uma lástima, graças a Deus que existe, mas eu acho uma lástima que seja necessário, por exemplo, sei lá, um curso de noivos, um curso de parto, um curso de amamentação. Eu acho uma lástima. Graças a Deus existe. Não estou criticando sim. nem Não, eu te ninguém dessa entendi. área. A realidade, o que eu quero dizer com isso? É triste que a gente não encontre pessoas na nossa caminhada, na nossa família, na nossa proximidade que nos ensinem essas coisas e a gente tem que acabar Sim, fazendo curso sobre isso, né? Porque é. ninguém transmitiu isso, a coisa se perdeu, né? É, Então, a gente não tem tem que ter, a mais. gente tem que ter humildade mesmo, né? De ir atrás e pedir ajuda, né? O Encontrando Alegria, a nossa editora que Aham, leva esse nome, né? aham, Surgiu como um blog. E um blog que eu criei porque eu queria encontrar outras famílias que praticavam educação domiciliar, para que eu pudesse trocar experiências com essas pessoas, né? sim. E aqui estamos nós, né? Todo um caminho Olha que só. foi percorrido por conta disso, dessa iniciativa de, nossa, eu preciso que alguém me ajude. Eu preciso aprender com outras Sim, eu pessoas, preciso. né? E isso é muito legal, porque às vezes está cada uma dentro de casa e tem esse sentimento de assim, ah, eu não vou mostrar a minha fraqueza ao outro, que hoje em dia existe isso demais, porque a Uhum, gente é julgado a toda hora, também tem uhum, muita coisa aí, e a gente é, e a pessoa fica com medo, mas a gente procurando direitinho não vai ter isso. Eu uhum, gosto de falar isso para as meninas assim, não, gente, não é todo mundo assim. Não uhum, é, a uhum, gente tem muita uhum. gente boa e a gente Sim. pode sim ensinar os nossos filhos a serem bons, Uhum, porque vai ser diferente dos outros. Não precisa ser igual aos outros. uhum, Eles uhum, são únicos, cada um é muito único dentro de si. Então a gente tem só que saber o que que a gente vai deixar para o mundo. Então a gente uhum, tem essa consciência e a gente está formando. E eu acho que essa questão da leitura ela faz muita parte dessa formação moral, dessa formação das virtudes e do caráter do que essas crianças vão ser depois, sim, sim, com né? certeza. Aí uma outra coisa que as meninas me perguntaram, que eu estou olhando aqui, para eu te falar, é que assim, e você vai achar até engraçado, mas ele chega com alguma coisa que veio de fora, de um amigo ou de alguém, aí eu falo para ele que isso não é legal. Fala, não, você não pode ler isso. Ok, é certo. Se a gente avalia, na verdade tem que passar pela nossa mão. Eu acho que tem que passar pela nossa mão. Com certeza. Gente, Como assim, assim? ó, Né? a- abaixo de 18, morando dentro da casa da Que gente, fala isso de novo, Camila, abaixo de né? 18. Abaixo de 18 anos, morando na mesma casa, quem manda é a mãe, caramba, a mãe e o pai, né? Aí Não daqui a pouco o é? moleque tá com droga, tá com pornografia e, ai, mas eu não vou me meter na Não vida é. dele. Como assim? Como assim, né? Então, Gente, eu já vi uhum, casos assim, ó, de mãe desesperada porque levou o filho na feira do livro lá da escola. O amiguinho tinha comprado o livro, queria comprar o mesmo livro do amigo, a mãe deixou, comprou o livrinho, não averigou
E parecia um livro bobinho, aí lá pelas tantas tinha uma poesia, que não dá para chamar aquilo de poesia de jeito nenhum, Sim. que ensinava a criança a ser amiga do diabo. Nossa, sim. Eu Assim, acredito. é sério isso, não estou inventando, isso Sim, existe. E essas sim. coisas entram na casa das pessoas e elas não se dão Sem conta. Aí a criança, perder um ui, pouquinho. trancou. Travou um pouquinho, Oi? Camila. Agora voltou. Tinha travado um pouquinho, agora você voltou. Ó, aqui tá. Ah, essa bateria vai me deixar na mão. Não, então a criança começa a ter um monte de problemas psicológicos, espirituais, e a pessoa não sabe por quê. Mas olha só, nós vamos ser cobradas por Deus por aquilo que Sim, nós fizemos com os nossos filhos. Isso é muito sério. sim, Isso é muito sério, sim, né? Então, assim, sim. se a gente lava as mãos, né, e entrega para que terceiros façam aquilo que é nosso trabalho, então não dá para reclamar. Não dá para reclamar depois quando essa criança Sim. desrespeitar, quando esse jovem desrespeitar, quando contrariar tudo aquilo que nós achamos que ensinamos, que nós achamos que transmitimos. Porque às Isso vezes é uma estava só outra aqui coisa. dentro, em mim, né? Tava aqui, eu não pus para Exatamente. fora, Não, sabe? Eu tu falar imaginei, sobre. imaginei, imaginei, né? E não Não, eu pus para fiz a vida fora. inteira assim, como é que tu não percebeu? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Essa é uma coisa muito importante que eu gostaria de falar aqui. Não Aham, tem diretamente a ver com o ponto, mas eu acho que complementa bem. sim, Nós, como seres humanos, nós não somos como os animais, os demais animais da natureza. Para os demais animais, basta o instinto para que eles sejam membros daquela espécie e para que eles saibam se virar naquele ambiente que é o seu habitat natural. Deus já dá todas as ferramentas desde que o bichinho nasce para que ele saiba o que fazer, né? Então ele passa por um tempo sendo alimentado, protegido e treinado e deu. No mais elementar do elementar. A gente não. Nós não temos isso. O que nós temos? Nós temos a cultura. Nós temos esse patrimônio que foi sendo acumulado ao longo dos milênios e que, quando a gente nasce, a gente é inserido no meio disso. Só que essa cultura é um mundo de complexidades que, se a gente não se apropriar, a gente não vai entender. E nós vamos ser manipulados como se fôssemos bichinhos. Não é sim, porque nós falamos, não é porque nós usamos roupas, porque a gente usa eletrônicos, que nós somos humanos. O que vai garantir a plenitude da nossa formação na esfera meramente humana, né, é essa apropriação da cultura, que vai me dar os sim, meios, então, de me mover no mundo, que não é só natural, que também é cultural, com algum discernimento e com alguma segurança. sim, E aí, o que a gente faz com a criança? A gente começa a ler para ela desde pequenininha, para que ela vá se familiarizando com essa cultura. Por isso sim, que é tão importante ler, por exemplo, os contos de fadas nas suas versões originais, porque isso faz parte de uma história onde os povos antigos que elaboraram essas histórias queriam transmitir determinados valores. Então não é só pegar qualquer versãozinha e jogar no colo da criança, porque daqui a pouco está tudo virado de cabeça para baixo. E o vilão se tornou o herói, e a princesa salva o príncipe, e o príncipe descobre que é princesa. Tipo, gente, que isso? Que isso, é né? isso aí. Então, É assim, isso aí, nós Camila. precisamos. Ai, de novo, né? É uma live Ai, travou. Ah, voltou. com emoção, muita emoção. Vamos lá, a gente dá conta. Então, ler para uma criança não é só passar um tempinho, não é só Sim, construir boas memórias, também é isso, mas é sim, começar a prepará-la para participar do mundo humano por meio da apropriação da cultura. Eu ensino para o meu filho a pegar tudo isso que esses séculos, esses milênios acumularam e dizer: isto é meu.
Eu Sim. quero isto para mim. Eu vou entender pelo menos um pouco do que está acontecendo. Eu não vou ser um idiota, eu não vou ser um abobado, eu não vou ser um manipulado, né? Sim. Mas isso requer uma postura ativa, porque isso não é instinto. Não é instinto. Né? A gente tem que despertar isso em nós e nos nossos filhos também. Né? Isso dá um trabalho, mas isso vale muito a pena. Vale, vale. Não, mas ninguém disse que educar seria fácil e não daria trabalho, não é, Camila? Eu Exatamente. acho que quando a gente, assim, a partir do momento que a gente fica grávida, ali já começa o nosso servir para eles. Uhum, E é uhum, um é serviço, verdade. assim, que ele cansa fisicamente, ele cansa mentalmente, mas quando a Uhum, gente faz ele ali, eu acho que inteira daquilo, no final do dia a gente não tá brava de cansaço. uhum, A gente uhum. está feliz porque a gente Sim. fez o que deveria ser feito pelos nossos. Uhum, Então aí entra toda essa questão dessa questão de ensinar de tudo. É onde entra essa questão da leitura, da cultura. A gente fez o que uhum, deveria ter feito, né? uhum, Quando você falou, a gente uhum, não deixou para que terceiros façam. A gente pode muitas vezes precisar de ajuda e ter ajuda, que uhum, muitas mães uhum. têm, mas a Claro, gente ainda toma a rédea, a gente ainda exatamente, está ali, exatamente, exatamente. Claro. né? Se eu chamo uma pessoa para arrumar minha casa, eu quero que ela arrume do meu jeito e não do jeito dela, né? A Uhum, sala tem o lugar da sala. Ela não vai uhum, transformar o meu quarto em sala, porque senão, né? Muito obrigada, tchau. Mas por que é, a gente permite isso com a educação dos nossos filhos, sim, é isso né? aí. Ah, não, mas é que ele tem formação, ele sabe o que está fazendo. Será? Será que sabe, né? Isso. E assim, aí nessa escolha, quando já complementando aquilo que eu te falei, entra numa outra pergunta que assim, aí ele chegou, né, que eu te falei, chegou com uma coisa e aquilo não era legal. Aí se eu já tenho esse conhecimento, assim, não é legal, você não vai ler isso da gente de chegar livro da escola e a gente devolver para a escola. Uhum, Simples, não é? E a gente devolver para a escola. Aí eu acho que a família tem que ter, é onde tem que ter um respaldo para falar, não, você não pode isso, mas isso aqui é legal. Porque você dizer o não e não ter nada para oferecer, a uhum, criança também fica uhum. sem entender, né, Sim. Camila? É onde entra a gente ter também o que oferecer, que aí entra a questão do nosso estudo, do nosso de procurar, de Uhum, entender para poder oferecer. uhum, uhum. Sim, com certeza. Ah, Que a ah, criança. Ah, existe querendo ou não, quando a uhum, criança frequenta a escola, existe uma certa disputa de autoridade, né? Ela não é declarada, mas ela é real, né? Ela uhum, existe. Quem é que sabe mais? É a minha mãe e meu pai ou são os meus professores, né? uhum. E não há problema nenhum se os professores realmente sabem mais das matérias sobre as quais eles falam. Eles são pagos para isso e a Sim, gente espera isso deles, né? Eu não vou sim. contratar um professor de piano, um professor de latim, se eu sei mais do que ele. Eu Uhum, quero que ele saiba mais do que eu, para que ele possa ensinar minha filha aquilo que eu não posso ensinar para ela, né? sim, Agora, se os pais têm essa familiaridade, esse convívio, essa proximidade, esse interesse real, esse envolvimento real na vida dos filhos, não só como um item na agenda, mas como uma parte muito importante da vida deles próprios, né? Então essa criança vai dar ouvidos para a mãe e para o pai, né? com Então certeza. se a mãe disser, olha só, isso aqui não é legal, mas eu tenho uma coisa bacana para ti. Eu andei pesquisando e eu descobri aqui num sebo, mandei trazer, olha só esse aqui. Né? Isso. É isso, É isso que a né? gente Agora, faz. se não acontece esse envolvimento, a tendência é que a criança fique com a autoridade do professor. Sim, Entende? Existe essa entendo. Com disputa no certeza. coração, né? Infelizmente Uhum, é real e
e nem sim, todas as famílias têm como abrir mão disso, né? sim, Mas então isso vai exigir delas essa busca desse equilíbrio, né? Essa sim, pessoa, ela tem autoridade sobre estes assuntos, né? E no momento que ela invadir ou que ela contrariar aquilo que nós acreditamos, ou que ela for numa direção oposta àquilo que nós, por onde nós seguimos, a gente vai resistir, né? E os pais sim, também têm que estar presentes na escola, não é só com a criança. Porque a criança, ela sim, está contigo naquele momento e depois ela vai voltar para o colégio. vai. E aí, como é que ela vai lidar com o professor, com a cobrança dele? Como Sim. é que ela vai lidar com a zoeira dos colegas, né? Então, assim, Uhum, se os pais eles não participam, não mostram que estão presentes para a escola, vai ser muito difícil para essa criança. Vai ser muito sim. difícil. Eu lembro quando a minha mais velha frequentava a escola, Uhum. eu estava sempre lá. Eu estava sempre lá. Então, assim, Eu. eles sabiam Uhum. que não dava para fazer qualquer coisa, porque eles iam ouvir. Eu ia estar lá e eu Sim, ia cobrar. E quando deu um sim. grande problema, nem fui eu. Foi o Gustavo, porque o Gustavo é mais manso, porque eu ia chegar lá. Todo mundo acha que é o contrário, né? Que o Não Gustavo, é? Isso que que eu ia é, falar agora, não parece. né? O Gustavo, assim, quase 2 metros de altura, né? Um urso É, enorme, cara de brabo, né? É um homem terrível. Não, é o contrário. Né? É o contrário. ah, então, essa presença, então, tudo que a gente vai falando, a gente volta na questão da presença. Uhum. A gente volta nessa questão. Ô Camila, outra coisa é isso que você falou, a gente criar desde bebê o hábito. Então, o que que seria legal, assim, rapidamente, em cada faixa etária? Uhum. Uhum. Então, a criança, quando ela nasce, ela é totalmente sensorial, né? Então, Sim, ela quer tocar tudo, ela quer botar uhum, tudo na boca, né? Ela quer saber de onde vem o barulho, ela quer ver o que está sim, acontecendo, né? Ela é muito sim, sensorial. Então, nessa fase mais bebezinho, a gente tem que dar livrinhos sensoriais, né? Então, aqueles livrinhos de de acartonados, né? banho, sim, Também os de banho, aqueles que dá para molhar, que não que dá para estragam, molhar, né? Os uhum, quiet books também, né? sei, De feltro, com zíper, enfim, com que vai, botõezinhos, com uhum, coisas assim, né? Mas tem os que apertam e fazem barulho, mas também tem poesia, né? Dá eles para ler podem poesia para ouvir, o bebê. Eu conheço sim, mães que leem desde que o bebê está na barriga, sim, porque o bebê escuta a voz da mãe, né? Então, escuta, imagina, né, a criança, sei lá, ou as mães que ouvem boa música, né? O bebê tá ouvindo tudo aquilo, ele tá participando de tudo aquilo. Rezar, né? A criança sim, tá ouvindo toda a oração junto, né? Ela tá participando à maneira sim, dela, né? Então, é sempre assim, começando do mais sensorial e com o passar dos anos e diminuindo esse estímulo, essa estimulação, uhum, né? Não que uhum, não deva haver nenhuma estimulação. Nós gostamos de ler revistas. Hoje, a principal rede social é o Instagram. E é só sim, imagem praticamente, pouco texto, é muita verdade, foto. E nós somos adultos, né? sim, Ai, gente, desculpa. caiu, voltou. Não, fica tranquilo. Eu tô vendo aqui que a gente vai ter Ai, que se, tipo, fechar, e quando der uma hora abrir de novo. olha só, me corta se eu estiver falando muito, tá? Por favor. Não pode falar porque tá muito bom. Então, a ideia é, com o Ah, passar do tempo, né, e tirando esse excesso, entre aspas, de estimulação sensorial. sensorial e passar a Sim. textos cada vez mais adultos, né? Então, vai ter uma etapa Uhum. intermediária em que tu vai ter livrinhos com poucas frases e bastante Sim. figuras, que aí a criança Sim. talvez já não destrua mais os livros, né, como o bebezinho. Depois tu vai ter textos um pouco mais longos, ainda com imagens, né?
Sim, Depois tu vai ter textos longos com poucas imagens, até chegar aos sim. textos sem nenhuma imagem, Sem nenhuma né? imagem. Isso aí. Então é gradativo. Isso não quer dizer que não se possa. ah, o bom, resumindo, o bom é que a gente tenha uma dieta variada para oferecer para os nossos filhos, né? O Uhum, problema é quando tu fica só na revistinha. Ou tu sim. fica só nos livrinhos que tu aperta e imita a vaquinha. Tu aperta e imita o violino. Tu aperta e imita o trem. E tudo distorcido num volume horroroso que tu só quer tirar a pilha daquele negócio o quanto antes, né? Como? Isso não é legal. Sim. E O como? Porque você legal, não aguenta mais. o legal é diversificar, né? Porque Sim, aí a gente também começa a perceber os gostos, os interesses, a evolução do processo, sim. né? E como a nossa alimentação, né? A gente não come só, sei lá, eu teve uma época que eu comia, eu solteira, né? Só croissant, torrada e café com leite. Mas aí eu fiquei anêmica, entendeu? Aí não dá. Aham, E a gente não aham. quer que os nossos filhos fiquem anêmicos, então a gente tem que diversificar, né? Isso. E assim, isso também que você falou, comparando também com a alimentação, a questão do tempo. A gente pode fazer vários momentos durante o dia Sim. e que esses momentos, por exemplo, por um que já sabe ler, ele tem um momento dele sozinho, ele tem um Uhum, momento com a gente, que a gente também uhum, lê. Então a gente pode ter vários momentos. Aqui em casa uhum. a gente faz assim. Ele tem o mais velho, ele tem um momento dele de ler, que aí ele já é uma coisa dele. E assim, Autônoma. Uhum, já é autônomo, já virou dele. Aí a pequena eu ainda leio para ela, uhum. né? Assim, eu tento mais ou Sim. menos pegar o mesmo momento, tá, né? Uhum, Cada um. uhum. Aí tem aquele momento que leu, faz a cópia do texto que leu, porque a gente pode usar de várias maneiras, né, Camila? Que aí lê, Sim, aí vai, vamos fazer sim. caligrafia então com esse trecho que você leu. E Uhum, não é uhum. questão, às vezes, de falar para a criança: olha, senta aí por uma hora você vai ler, você só levanta daí quando você tiver terminado. Não, é a questão assim. Ele, é um livro de capítulos. Aqui em casa ele lê um capítulo por dia. Uhum, Aí quando ele uhum. pega o livro, ele já fala: ah, mãe, tem 20 capítulos, eu vou ler em 20 dias. Assim, Uhum, uhum, uhum. É, uhum, bem que, assim. que vai. Mas às vezes não lê um capítulo, lê 5 páginas. Não é, Camila? Uhum, Vai começando, não precisa. Não, ó, toma esse livro aqui, você vai ler ele inteiro. Não, a criança vai uhum, uhum, se uhum. interessando e vai gradativo. É preciso sensibilidade, né? Sim. Desculpa me distrair lendo a pergunta, eu vou deixar contigo, vou É. ignorar isso porque senão eu me Não, perco. porque olha só, aqui tá aparecendo para mim, não sei se é a que apareceu para você, porque Ah, para mim travaram as perguntas, as perguntas ah, travaram. Tem uma que é do bebê que vai dormir a noite toda com 2 meses, vai falar com 10 meses, andar há um ano, que ela estava falando daquilo que você estava falando de idealizar. A gente idealiza uma realidade, então para mim travou nessa, uhum, uhum. Não, mas entrou né? bastante coisa depois. O que Ah, que eu vou fazer? Eu vou juntar todas depois, aí a uhum. gente põe para você responde no clubinho, a gente Tá coloca. bem, ótimo, maravilha. Bom, mas eu até perdi o que eu estava falando, sabe? Não, eu estava falando disso, que dividia, né? Que a gente divide os Ah, tempos, sim, e não faz de uma maneira com idealizar, um, né? Não faz de uma idealizar, maneira com o exatamente isso. outro. Por exemplo, até o ritmo do aprendizado de qualquer. Tá me vendo? Tá tudo certo? Tô te vendo, que agora eu que Ah, fui ver tá. a pergunta. Ah, tá, tá. O ritmo do aprendizado de cada criança é diferente, né? Então, assim, Sim. a minha filha Chloe, a mais velha, ela é Uhum. muito rápida, ela é O muito meu filho. interessada, ela vai muito Uhum. ligeiro, né? O Uhum. Benjamin para alfabetizar foi um processo muito lento, muito lento. Mas quando aconteceu, foi uma explosão, foi um copo que transbordou. Mas eu tive que caminhar mais tempo com ele. Enquanto a Chloe não, a Chloe assim é uma fome, é um negócio que, né, ela vai quase por conta própria, Sim. né? Agora o meu filho E nenhum Nathaniel, tá meu filho errado, nem o outro, não é, Camila? São não, diferentes. não, não. É A isso gente tem que aí. tirar isso da cabeça e ter sensibilidade de Isso. olhar para a criança. Olhe Isso. para a criança.
não Sim, para suas expectativas, sim, não para aquilo que você. Às vezes a gente rotula, né? Ah, mas é sanguíneo. Ah, mas é isso. Ah, mas é menino. Ah, mas é. Esqueçam isso. Olhem sim, para os seus filhos, só para eles, só para o olhinho deles, para a mãozinha deles, para o ouvidinho deles. E sim, descubram como as coisas se processam, né? sim, Tem uma frase do Goethe que é muito, muito importante no labor da maternidade. É urgente ter paciência. É urgente ter paciência. Porque nós temos uma alma entregue nas nossas mãos. E a sim, gente não pode patrolar essa pessoa. É claro que a gente vai errar, ninguém aqui está falando de perfeição. Né? sim. Ao educar uma criança, nós estamos lidando com a nossa própria educação. E é aí que a gente começa a descobrir os nossos furos, as nossas fraquezas, os nossos pontos que a gente precisa transformar. Né? Mas se a gente abre mão, pelo menos, dessas fantasias, desses rótulos, dessas camisas de força, e começa a olhar para a criança com um desejo sincero de ajudá-la a crescer, a coisa Com amor, anda. Calma, é preciso ter sim. calma, né? É uma Ah, isso é plantinha, importante. A mudança também, para quem ainda não tem aquele hábito, a mudança não vai ser de um dia para o outro. Não E a é, criança ela não não é. está todos os dias igual, a criança não está aceitando todos os dias. Não quer dizer que todo dia é muito bonito, não é. Os Aqui dias tem uma eles são mãe diferentes. Claro, tem uma mãe Ah, perguntando, eu não sei se apareceu para ti, o que vocês me dizem sobre Diário de um Banana e Gibis da Turma da Mônica? Eu não dou nada disso para os meus filhos, eu acho isso uma porcaria. Por quê? também não. Diário de um banana? Eu quero que os meus filhos sejam um banana? Eu passaria longe disso, quilômetros. Turma da Mônica, só se eles não leem. Se eles não leem, eu Para dou. ver a Porque é para imagem, rasgar, é entende? para recortar, é para pintar, né? Agora começou a ler, joga fora, para É. que isso? É que nem perguntar assim, olha, posso ficar dando Doritos e Coca-Cola? Não, Cara, não, não. não. Assim, É se isso vai num aí. aniversário e estão servindo uma Coca, tá, um copinho, tá, não vai morrer, né? Agora, alimentar assim Todos ostensivamente, os né? Toma dias. Doritos, toma Coca-Cola. Cara, não vai dar certo. Não, e faz muito sentido isso que você está colocando. É um alimento, não é? A gente não deixa de É, estar alimentando com os livros sim. também. Ó, eu vi uma outra pergunta aqui. Uhum. Tá te pedindo se você tem alguma lista de bons livros infantis em português. Então, Então, esse é o meu tipo, trabalho. então. Sim, sim. Nossa, eu posso sugerir algumas coisas que não são do clubinho, para não ficar parecendo que eu só quero promover o clubinho, tá? Então, assim, livros infantis legais. Eu não sei de que Ó, a faixa gente etária tem essa 10 pessoa está minutos, falando. Camila, para a gente Tá, poder então, responder as assim, perguntinhas. tudo da Beatrix Potter, tudo da Nossa, é Laura muito bom. Ingalls, né? Tudo do Aham, Pedro lindo. Coelho, tá? Tudo, Aham. Uma Casa na Floresta, Uma Casa na Campina, Nossa, Um uma Jovem casa. Fazendeiro, tudo isso. Uhum. Tem O Vento nos Salgueiros, tem A Teia de Charlotte, ahn, ai meu Deus, o que mais? Monteiro Lobato, tá? Quem é politicamente correto vai se horrorizar, vai rasgar as vestes, mas é muito legal, né? Tomando cuidado assim com alguns livros, né? Sim, A grande sim, maioria é muito bacana. sim. Olavo Bilac, ai gente, o que mais? Tô repassando mentalmente a prateleira, mas não tá vindo. Olha Ô, só, Camila. um Ah, critério bom para quem quer procurar livros e não quer nada do clubinho. Procurem ah. coisas com mais de 50, 60 anos. Quando chega um livro, meu filho vai ver de quanto tempo tem o livro, quanto tempo o livro foi escrito. Aí ele vem, nossa, mãe, esse é bom. Tipo, Não.
Não é garantia, porque os antigos também diziam besteira, Sim, né? Mas as sim, mas chances, assim, como ele né? sabe que o que chega. Aham, Né? As chances de encontrar. Por que isso? Por que esse critério? Porque se a gente se esforçar um pouquinho, a gente consegue imaginar como os nossos avós pensavam. sim. Agora, a minha vizinha, eu não sei o que passa na cabeça dela. Eu não daria um Sim. livro escrito pela minha vizinha. Sim, os pais devem ler os livros antes para os filhos, dos filhos, Sim, eu passei de aqui. preferência, Sim, né? com Tem gente que certeza. diz, não, mas é do clubinho, eu confio na Camila. Não faça isso, não faça isso, porque é você que vai responder pelo seu filho, não sou Ou eu. ler junto, né? Pode ler Tanto junto. tenta dar uma É, antecipada, né? Que é sempre bom. É melhor prevenir do que remediar, já diz o ditado, né? isso, deixa eu ver. Ixi, peraí que eu quase tirei você. Não, voltei. Ai, gente, Marcelino Não, Pão e olha só, eu Vinho. não, ó, gente, eu não tenho Ah, tempo para ficar fazendo lista. Eu já estou falando, então assistam de é, novo e anota. anotem, Isso aí. tá? Façam o dever de casa, estudem, tá bom? As crianças são as crianças, tá? Desculpa aí. É. Ai, ai. Ó, Marcelino Pão e Vinho, gente. Marcelino Pão e Vinho É que eu não não queria tem o falar que do clubinho, falar. né? Não queria falar dos Eles livros do estão clubinho, né? falando, mas não tem como não falar. As meninas falando que é da dinâmica de ser presente. Uhum. Como que é? O Na que mais? dinâmica de ser presença cabem as incoerências. Mas, gente, nós somos coerentes o tempo inteiro. Eu não consigo. Tu É, consegue, Eveline? não, 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 né? não. Eu li de Não. novo. Não, Ó, a gente não é uma pergunta perfeita. boa. Eveline, uma Ah, pergunta boa. Como faz para participar do clubinho? Como faz, Eveline? uau! Olha, gente, tem um site, né? Tem um site. Aí você vai lá no site. Aí quando você desce Isso. assim, aí tem para você se inscrever no clubinho. Assine aqui. Não, o site é Isso, www.clubinholiterário.com, né? É só entrar e assinar. E todos os isso. meses um livro Gente, vale diferente muito. com guia de Ai, eu leitura, de né, novo. Eveline? Ai, fala Opa, do guia. Ai, gente, o Instagram vai. Não, a gente tem tempinho. Fala do guia de leitura. Gente, o guia de leitura eu vou então, falar. fala. Outra eu vou falar. Vai lá, vai lá. Não, testemunho, é isso aí, vai lá. O guia de leitura é um livrinho mesmo que vem à parte. E assim, é legal a gente ler esse guia antes de ler o livro, porque ele explica a maneira da gente abordar outras coisas que a gente pode trabalhar enquanto está lendo o livro com as crianças. Né? Fala das virtudes que a gente pode inserir, a moral daquele livro. Assim, ele é tão rico quanto o livro. Isso eu posso Sim, dizer. sim. Ele é É. tão rico quanto o livro. Ele vem para complementar, mas ele traz uma riqueza que ele deixa o livro extremamente mais maravilhoso. Os Sim, pais sim. lendo o livro, né? Uhum. Essa foi uma E vem umas dificuldade que. surpresas também muito legais. As crianças ficam esperando as Sim, surpresas também. sim. A nossa preocupação é que, assim, alguns pais, eles conseguiam perceber que o livro era bom, mas eles não sabiam o que Uhum. fazer com aquilo. Eles não Sim, sabiam explicar direito aquilo. Então, sim, a gente, desde o início, se propôs a ajudar. Em vez de... Algum sim. problema? Em vez de só Não, é que eu vou jogar mexer na. em vez de só jogar um livro para a família, explicar quem é o autor, por que aquele livro vale a pena ser lido, o que dá para aprender em termos de linguagem, em termos de imaginação, em termos de moral, quais Sim, atividades complementares dá para fazer, que sites dá para pesquisar mais, que livros dá para pesquisar mais. Então, assim, a gente isso aí. é um espaço pequeno, né? A gente tenta ser sucinto para que não se torne assim algo exaustivo, muito cansativo para a família, mas oferecendo alguns nortes que a gente percebe que é o essencial assim para Olha, faltam um vinte e bom sete aproveitamento. segundos. Ó, faltam 25 Ah, segundos. Ai, gente. Olha, eu vou passar as perguntas para você depois, Camila, a gente conversa. Aí você vai respondendo.
Se tu né, no quiser clubinho. voltar, eu tô aqui. Ah, eu volto. Galera, vamos Então tá voltar bom. então, porque a Vamos gente, voltar. né, ó, 10 segundos, vai cair, voltem, tá? A gente vai voltar então, porque tá Tá muito bom. bom. Vou voltar. Ó, vai cair. Aí a gente volta.